Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Com o meu xará Eduardo aqui, eu estou rindo aqui, porque ele falou, Marinho não, Eduardo. Então, meu xará... Moreira também não, que lembra, né? O ex-governador. Então, meu Eduardo. Então, já que é para fazer a brincadeira, né? Então, aqui, o querido professor Leonardo Boff, querido Frei Davi, que hoje aqui, largou o hábito. O Frei Davi, olha lá. Agora gente, Frei Davi agora é revolução total agora, olha só. Então, deixa eu passar para dar uma boa noite, pelo menos para a gente começar assim com um sorriso no rosto, porque a gente tem coisa super forte para falar hoje, então passar para uma rodada aqui de boa noite. Frei, o senhor hoje começa falando, porque o senhor está assim tão lépido, né, e faceiro com essa roupa de férias aí. Fala para gente. Boa noite, Frei. Boa noite a todas e todos. Estou no interior de São Paulo, estamos em uma missão e por isso nos estamos com a roupa religiosa. Eu não deixei o hábito, eu apenas não estou com ele aqui agora. E quero dizer para vocês que o programa hoje ele está em sintonia com o que o Brasil inteiro está sentindo. É a dor das vítimas da Covid. A presença dos nossos irmãos e irmãs vítimas, que tiveram parentes mortos, eu até posso falar assassinados por um governo irresponsável. Essa dor parece que hoje sintetizou com mais plenitude. Está todo mundo comentando os depoimentos das vítimas, aqueles que sobraram. Então, portanto, eu saúdo todas as vítimas da Covid, cujos parentes estão aqui agora conversando conosco, via esse debate que aconteceu hoje no depoimento em nosso querido espaço de justiça, que é a Casa do Senado, que deve ser cada vez mais espaço de justiça, e especialmente também querendo dizer para vocês que hoje a Educafro fez uma carta aberta, para os deputados, conclamando os deputados para parar com esse absurdo de aprovar a PEC 5, que praticamente bota o Ministério Público aos pés do Congresso, da Câmara e do Senado. Ora, nós sabemos que os poderes precisam ser independentes, e a Educafro é radicalmente contra a aprovação da PEC 5. Portanto, com essas questões e outras mais, a gente vai ter o programa de hoje. Edu ou professor? Professor Boff, vamos lá, professor. Eu quero me somar àquilo que o Frei Davi disse. Eu acho que a sessão da CPI hoje foi uma das mais convincentes, porque o que nos convence não são ideias, não são estatísticas, não são dados frios, é a comoção do coração. Ver pessoas que testemunham a profunda dor que passaram a perder o pai, a mãe, os irmãos, e também aqueles que têm as sequelas, porque não basta só curar-se, muitos estão afetados no pulmão, no rim, e quem sabe ameaçados por isso ao largo da vida. Eu quero ser solidário com todos esses, e aí aparece o grito por justiça, responsabilizar, e temos os nomes deles. Temos um presidente que é um presidente assassino, que não cumpre o dever básico de todo governante, que é cuidar da vida do seu povo. Cuidar da vida do seu povo. Ele não fez isso. Ele se aliou ao vírus e não quis combater o vírus. Então, hoje ficou claro as consequências da sua omissão, da sua má vontade, da sua falta de empatia. E eu acho que isso nos deve facilitar a exigência de que as instituições que podem, têm poder para isso, retirem essa pessoa do comando desse país, porque ele não tem condições éticas, psicológicas, humanas e políticas para dirigir e orientar um povo. Ele é antes um assassino, aquele que não acompanha o destino daqueles que mais sofrem, mais expostos estão. Então, é profunda indignação, solidariedade
e cobrança de uma justiça reparadora, que repara e que enxugue as lágrimas e que alivie a dor de tantas famílias provocadas por mortes que podiam ser totalmente evitadas. Bom, vamos lá. Hoje a sessão da CPI foi contundente, foi comovente. A gente viu vítimas da Covid, a gente viu aquela menina de 19 anos que tem uma irmãzinha de 10, que só estudava, não precisava trabalhar, os pais davam condição dela estudar, e morreu o pai, morreu a mãe, e agora ela é responsável pela irmãzinha e nunca trabalhou na vida. Ali eu soube que são 180 mil órfãos da Covid, não tem nenhum programa de Estado. Cabe a gente não só questionar esse presidente e sua corja, mas a própria estrutura do Estado. Né? Que estrutura é essa? Onde uma presidente que não cometeu crime nenhum é derrubada, quase que em rito sumário. Um presidente, um ex-presidente, candidato potencial, que foi preso sem prova nenhuma. Né? Que estrutura de Estado é essa? Que agora tem um presidente que comete crime todo dia. Ele acorda de manhã, sai do Palácio da Alvorada e dá declarações no corralzinho dele lá, e sempre declarações criminosas. O cara comete crime o tempo todo. É um conhecido miliciano. Já declarou em microfone que dava abrigo para os milicianos da Bahia que estavam sendo perseguidos. Defendeu milícia, dizendo que milícia ajuda a polícia. E esse cara continua cometendo crimes e não cabe, não cai, ninguém tira. Isso está na estrutura do Estado. Que forças são essas que amarraram a justiça para ver uma deposição ilegal de uma presidente, para ver uma prisão ilegal de um presidente, um ex-presidente, candidato, para não concorrer porque ele era favorito, que calou a justiça, amarrou, amordaçou a justiça, e agora essa mesma justiça começa a reagir como quem acabou de acordar diante dos crimes presidenciais, dos crimes dessa turma que ele instalou nos poderes públicos e que continuam cometendo crimes, e são crimes explícitos, são crimes claros, são crimes qualificados, como diz o senador Fabiano Contarato, ele especifica cada lei, sabe, com frases e com penas, e esses criminosos continuam atuando livres, ocupando cargos públicos. Que Estado é esse? Que estrutura social é essa? Boa noite para todo mundo. Vamos botar na tela, então, o primeiro depoimento, porque eu acho que fala mais do que qualquer coisa, né? Para iniciar aqui a nossa roda de conversa. Põe, por favor, do pai que perdeu o filho. Me faça entender, não é o fato de não usar máscara. Por que lutar contra a máscara que salva vidas? Por quê? Eu quero entender. Por quê? Por que lutar contra a máscara? Por que lutar contra a vacina? Pô, se eu daria tudo para ter, porque meu filho tivesse tido essa chance. Ele não era um número, sabe? Ele era uma pessoa, era um menino maravilhoso, como outros. Eu não quero que ninguém se coloque no meu lugar, porque é muito triste, é muito duro. Eu não quero isso. Eu só quero que essas pessoas, sabe, que com esses atos irracionais, pensem, não sabe, que esse garoto aqui não tem culpa de nada, não. Nem eu, como pai dele, temos culpa de nada, não. Tá? Eu daria tudo para que ele tivesse sido vacinado. Eu daria tudo para que a gente tivesse o protocolo. Eu daria tudo para ter orientação. O último momento que eu tive com meu filho, que eu fui reconhecer, ele estava dentro de um saco. Sabe, ele estava dentro de um saco. Eu tive que orar bastante, pedir a Deus para conseguir ir lá reconhecer meu filho, porque como pai, era a última coisa que eu tinha que fazer por ele. Eu não pude dar um abraço no meu filho. Eu não pude dar o último beijo. Eu cheguei a levar uma roupa para vesti-lo. Eu não consegui fazer nenhum ato simbólico, nenhum dos atos simbólicos. Eu tive que ficar parado 3 horas na porta do cemitério, ou 4, olhando um carro, sabendo que meu filho estava ali dentro, para ser enterrado. Entendeu? Então a minha dor não é mimimi. Não é. Dói pra caramba mesmo, dói, entendeu? Então não aceito que ninguém aceite isso como normal. Não é normal.
Não é. Não importa que meu filho tenha 25 anos, isso não é relevante. Não importa que a mãe dela tenha 80. São vidas, são pessoas que a gente ama, como todos aqui amam. Eu tenho até dificuldade em falar quando eu ouço um negócio desse. E você vê um pai falando assim, eu não estou falando do meu, eu estou falando de todos, ou seja, ali ele preocupado em ter compaixão com os outros pais. Ele ali preocupado em ter compaixão com os outros pais. Ou seja, a gente está falando da maior dor que alguém pode ter. E hoje o filho do Bolsonaro veio para a televisão dizer que estão usando isso como militância. Quando qualquer pessoa está falando da morte de um filho, você não fala nada, entendeu? Você não acusa ele de nada, você simplesmente cala a boca e tenta dividir um pouco desse sofrimento. Você simplesmente cala a boca e tenta mostrar que dentro de você tem alguma coisa de boa, entendeu? Assim, não é possível que nem com isso as pessoas não consigam colocar um rosto para esses números que aparecem todo dia no Jornal Nacional, no Estadão, na Folha. É assim, me faltam mesmo palavras assim, e não são palavras bonitas, não me faltam palavras assim sofisticadas, me faltam palavras para descrever aquilo que está muito além das palavras. O pai falou ali, perdeu um filho de 25 anos, eu daria tudo. Outro dia eu cheguei já a pensar sobre isso, né? Eu falei assim, se me oferecesse em algum momento da vida, o que você trocaria por 1 minuto a mais com seu filho, né? Se seu filho tivesse doente, tivesse ali para morrer, por 1 minuto a mais de vida. Vamos supor que ele morreu, e aí falasse assim, olha, eu consigo trazer ele de volta à vida e ficar mais 1 minuto com você. Eu daria tudo por 1 minuto a mais de vida com qualquer um dos meus filhos. Um só, sabe? E aí um pai que perde um filho como esse, a gente vai sair tocando barco, porque isso passa, porque isso é normal, porque morreu no mundo inteiro, porque eu realmente acho, às vezes, que a gente chegou num nível assim de guerra, porque a gente, desde sempre, desde que as sociedades chamadas organizadas, né, se organizaram, a gente vive em guerra. A gente vive em guerra. Só que a guerra chegou num nível tal agora que, sinceramente, eu acho que a gente perdeu completamente a noção de que algo nos une, ou deveria nos unir. Completamente, assim, sabe? Como sociedade, não individualmente. Temos aqui o Edu Marinho, o Frei Davi, Leonardo Boff, pessoas santas no sentido santo, que é a palavra, que é assim, pessoas que vivem inteiramente. A palavra santo vem de inteiro, holy em inglês, que vem de whole. Agora, a gente está querendo sair do inteiro. Aliás, a palavra católico vem de cat whole, né? Que vem daquele about the whole, sobre o todo. O católico deveria ser aquele que quer entender sobre o todo. Né? O sagrado deveria ser aquele que quer se unir, compreender, se conectar, compartilhar, né, com o todo. E a gente, ao longo da história, foi indo cada vez mais para a parte, para o indivíduo, ao ponto de, hoje em dia, as pessoas assim usarem como lema a frase da Margaret Thatcher de que não existe sociedade, o que existe é indivíduo. Que loucura é essa? Como que existe indivíduo? Como é que alguém não sente quando vê um pai assim? Se você não sente mais, se você sente quando um pai fala isso, deixa eu só dar uma boa notícia. É esse o teu lado que você tem que regar. Se você sentiu alguma coisa quando você viu esse pai falando isso, é esse o seu pedaço que pode te salvar ainda. Sabe? É esse o pedaço que pode nos salvar. É esse o pedaço que a gente tem que regar. Não é o pedaço que a Margaret Thatcher fez parecer em você. Não é o pedaço que o Bolsonaro faz parecer em você. Não é o pedaço que o Guedes,
não é o pedaço que o Alfredo Setúbal faz. É essa dor. É essa dor que você sente, nem que seja pequena, mas é ali que você redescobriu o que é ser humano. É ter essa conexão. Enfim, meus irmãos, quem tiver o que falar aí. Rapaz, a Tati mandou uma ideia que não era dela, era de banqueiros internacionais. Tanto que foi uma dobradinha com Reagan, um ator de Hollywood que assumiu a presidência para fazer o que fez. Tem um documentário do Michael Moore, se não me engano é Capitalismo, História de Amor, onde mostra claramente o Reagan fazendo um discurso e um banqueiro atrás dele. E num determinado momento, ele está falando demais, o banqueiro chega no ouvido dele e fala duas palavras, ele fala, sim, temos que acabar. O banqueiro apressou o presidente. Dá para ver quem é o superior, dá para ver quem é o subordinado. O presidente não é o mandatário maior da nação. Por trás dele tem as forças dos banqueiros, que circulam nos corredores do Congresso, que circulam nas assembleias legislativas, através dos seus lobistas. Ali são as correias de transmissão do verdadeiro poder, que é desumano, que controla os poderes públicos e faz eles serem desumanos. É isso que a gente vive, é isso que precisa enxergar. Esses valores que a gente vive, de ter que vencer na vida, de ter que competir, de ter que ser melhor do que os outros, isso é tudo implantado no sistema de ensino, nas comunicações, tudo dominado por poderes econômicos desumanos e fazendo a gente viver uma sociedade desumana, uma sociedade que atura miséria, fome e essa quantidade de mortes absurdas por conta de uma pandemia. Não é uma sociedade humana, é uma sociedade banqueira, empresarial, patrimonial. Por isso ela é machista, por isso ela é escravista, por isso ela é desumana. É preciso a gente perceber o que é a nossa sociedade para poder realmente mudar essa sociedade. E a gente não vai mudar a sociedade através das instituições, vai mudar através do próprio comportamento, dos próprios valores, das próprias posturas, dos valores que a gente alimenta, dos objetivos de vida que a gente tem, percebendo que eles são condicionados e mudando e tornando eles mais humanos. Assim a sociedade pode se tornar mais humana. Não é brigando, não é competindo, não é conflitando. É tomando atitude que a gente muda essa sociedade. Desculpa aí a agressividade. É que tá foda. Bem, eu compreendo a dor do meu irmão Eduardo Marinho, compreendo a dor do meu irmão Eduardo Moreira, e tenho a ousadia positiva e santa de repetir a frase do nosso querido arcebispo Orlando Brandi: amar é ser cristão. Armar não é ser cristão. Volto a dizer, amar é ser cristão. Armar não é ser cristão. E a maneira como o governo da União Brasileira tem tratado o povo nessa questão da pandemia, matando o povo, como os depoimentos de hoje da CPI da Covid provou, trazendo testemunhos bonitos, no sentido de puxar a orelha, bonito no sentido de puxar a orelha dos governantes para perceber seus erros. É, portanto, para nós, um momento de reflexão, de debate, o que é ser espiritualidade da ação. O cara diz que é cristão, e ele talvez não conheça os 10 mandamentos que as tradições cristãs levam muito a sério. E nos 10 mandamentos que a tradição cristã leva muito a sério, um deles é não matar. Um dos 10 mandamentos é não matar. Você mata quando você incentiva armas, que é uma maneira muito anticristã de tratar os problemas sociais, e você mata muito mais quando você faz o que você fez enquanto presidente da República, com o nosso querido povo sofrido, não dando toda assistência e todo direito ao tratamento da Covid. O atraso da vacina
gerou a morte desse jovem de apenas 25 anos. Nós temos, portanto, consciência de que é uma dor comunitária. E quando esse pai não fala só da sua dor, mas ele destaca a dor comunitária de um país, do Brasil, e de todos que perderam os seus entes queridos, bem como daqueles que não perderam, mas estão solidários na dor. Esse pai não falou, mas nós ampliamos a fala dele, dizendo que houve, sim, um crime contra a humanidade. Houve, sim, um crime contra a humanidade. E cabe a todos nós, e nós confiamos na CPI, que a CPI não vai deixar esse crime impune, que os poderes estabelecidos não irão deixar esse crime impune, e que nós, sociedade, não iremos deixar este crime impune. A sociedade vai pressionar, nós todos vamos pressionar, a partir da dor desse pai e demais dores nos 4 cantos do Brasil. Por exemplo, como franciscano, fomos acometidos com a dor muito forte. Um jovem frade de 25 anos foi enterrar seu pai, morto pela Covid. E assim que ele voltou do cemitério, esse jovem frade de 25 anos recebeu o comunicado que a mãe dele também acabava de falecer. Portanto, o jovem frade tinha seu pai e sua mãe e o irmãozinho. Enterrou o pai em um dia, no mesmo dia teve a notícia da morte da mãe, enterrou a mãe no dia seguinte, e ele então ficou sozinho, como frade com o irmão menor. E necessariamente ele teve que suspender temporariamente a proposta dele de vida religiosa para cuidar do irmãozinho que ficou sozinho. Portanto, a situação que a CPI da Covid trouxe é um retrato, mas tem muitos outros retratos graves, como esse desse frade franciscano que acabei de passar para vocês. Esse primeiro vídeo tem o poder de dizer para cada um de nós e para a sociedade: vamos nos alinhar com o lado bom do Senado, vamos nos alinhar com o lado bom dos poderes constituídos e vamos lutar até o fim para que os responsáveis por essas mortes venham a ser punidos no Brasil ou nos tribunais internacionais. Leonardo Boff? Eu queria prolongar o discurso do Eduardo Marinho. Eu acho que é importante cada um fazer as suas mudanças, a sua revolução molecular, desenvolver a empatia, a solidariedade, o cuidado. Mas também é importante termos instituições que funcionem. Eu tenho uma profunda indignação, até uma iracúndia sagrada, contra aqueles que têm poder nesse país e poderiam se articular para afastar esse homem que está agredindo coletivamente a nação inteira, destruindo nosso passado, tirando a esperança, e pior, tirando a vida de mais de 600 mil pessoas. Eles, tendo poder, não usam esse poder. Podiam acusá-lo, fizeram por acusações fúteis, tiraram a Dilma. Agora, esse comete crimes manifestos, claros, e não cuida, nem se incomoda com a morte. Cunhou a expressão daí. Essa cena vergonhosa de pessoas lá em Copacabana colocando cruzes e simbolizando os mortos, e bolsonaristas arrancando aquelas cruzes e dizendo sempre, e daí? E daí? A frase que o presidente usou quando disseram que tantos estavam morrendo, diz: eu não sou coveiro,
E daí que morram, todo mundo tem que morrer. Quer dizer, uma total falta de humanidade, de sentimento, de conexão com a dor do outro. Quando isso desaparece, desaparece a luz na vida das pessoas. Então, eu vejo que as instituições todas brasileiras, o judiciário, o próprio parlamento, os dois presidentes da Câmara e do Senado são aliados do presidente. Aquele da Câmara está sentado sobre 110 pedidos de impeachment, todos muito bem fundamentados, porque é um aliado do presidente. Como é que alguém pode ser aliado, ser amigo de um que só vive de ódio e raiva, que é mau caráter, que é uma pessoa, não é do bem de jeito nenhum, que manipula o sagrado, vai a Aparecida rezar, traindo e negando toda aquela piedade do povo, porque é um escândalo uma pessoa que assassina, e deixa assassinar tantos, e vai lá pedir a bênção de Nossa Senhora Aparecida. O bispo foi muito bom em dizer aquilo que disse. Eu, se tivesse sido padre ainda e estivesse lá, eu não daria comunhão para ele. E você é um excomungado, você está fora da comunidade, não merece estar em comunhão com aquele que entregou a sua vida por amor aos seres humanos, que também sofreu desesperado na cruz, até gritando contra Deus: Pai, por que me abandonaste? Mas ele fez isso em solidariedade a tantos que sofrem e gritam, desesperados, sem entender o sentido da morte de inocentes. O Filho de Deus quis experimentar isso, solidariedade com todos aqueles que passam por situações assim. Então, a minha indignação é com as autoridades que poderiam usar o seu poder. Eu escrevi não sei quantos twitters, e o porquê não se convoca uma junta de especialistas, psicólogos, médicos, analisem a condição psicológica, porque tem todos os indícios de ser um psicopata, que o torna incapaz de governar uma nação. Então, ele é incapaz não só politicamente, eticamente, até psicologicamente. É um doente. Devíamos ter compaixão do doente, interná-lo para que ele chegasse ao mínimo de humanidade. E não fazem nada disso. Então, uma grande cumplicidade que nos torna tristes em viver num país onde não temos mais alegria de viver. Não temos mais alegria de viver. Eu não vou deixar o país. Tenho convite de dar aula fora em universidades, não vou sofrer aqui. Mas me indigno, porque deixa a criminalidade aberta, favorecendo a violência por todo lado, especialmente a polícia, que bate nas pessoas, como negros, como pessoas pobres, porque recebe o exemplo de cima. Então, eu acho que nós estamos numa decadência humana, espiritual, civilizatória muito grande. Temos que nos recriar como seres humanos, como seres de compaixão, seres de cuidado, de solidariedade, porque nenhuma sociedade vive sem esses valores. Não bastam leis. Nós temos que ter sentimentos de conexão, de ligação um com o outro, um laço de afetividade com a natureza, defendendo as plantas, os animais. Como o Eduardo revelou, o sofrimento de ver um passarinho morrer. Mas veja que coisa estranha, Eduardo Moreira, que o chefe de Auschwitz, aquele que mandava os judeus às câmaras de gás, chega em casa e vê o passarinho que tinha morrido, chora como uma criança. Como é que era possível que ele, de manhã, para se divertir, da torre, ia dando tiro para ver os judeus caírem. Chega em casa, vê o passarinho morto, não acabava de chorar.
que é o ser humano. Por um lado, um criminoso sem qualquer sentimento, por outro lado, também humano que tem sentimento porque perdeu o passarinho de estimação. Quer dizer, quem é o ser humano? Quem somos nós? A contradição de luz e sombra, de demência e sapiência, de impulso de vida e impulso de morte. Mas aqui somos dominados por alguém que é devorado pelo impulso de morte, que grita por um alto, um grande torturador ultra, que defende os torturadores, que defende Pinochet e outros. Então, dá uma tristeza profunda ver a que chegamos como ser humano. E isso também é uma dimensão do humano, uma dimensão anti-humana que está dentro do humano. O ser humano pode ser anti-humano. É uma dimensão que nós precisamos sempre controlar, domesticar. Não podemos recalcar porque isso é da nossa condição. Se recalcamos, ele volta furioso. Mas temos que inundar a consciência com tanta luz, com tanta bondade, tanta amorosidade, palavra tão querida por Paulo Freire. Amorosidade uns para com os outros, que essa dimensão sombria que está em nós, esse impulso, às vezes, de raiva, de ódio, fica domesticado, fica lá no seu cantinho e não nos torna inimigos dos outros. Então, eu acho que essa situação nos faz refletir muito quem nós somos, o que nos podemos tornar e como vamos suportar essa via sacra que tem mais estações do que aquelas do Filho do Homem quando passou entre nós. Tem mais estações de tanto sofrimento, tanta dor, tantas cruzes que muitas pessoas têm que carregar e caem no peso dessa cruz. E não tem um Simão Cirineu que ajuda. Caem e às vezes sucumbem aí. Então, nós temos que desenvolver essa empatia, essa solidariedade, ser o bom samaritano que desce do cavalo, ele que era desprezado, e leva o assaltado, a vítima, para uma pousada, manda curar, deixa tudo pago. Essa dimensão nós temos que resgatar em nós, porque essa é a nossa essência. E se o cristianismo tem alguma uma dignidade, não é, como disse o Papa, Jesus não veio fundar uma nova religião, havia muitas no tempo. Ele veio nos ensinar a viver em solidariedade, em amorosidade, em solidariedade, em compaixão, porque isso que faz o homem novo, a mulher nova, isso que ele quis que houvesse. Não que houvesse uma igreja, uma nova religião, não. Que houvesse seres humanos, que fossem samaritanos, que fossem sensíveis uns aos outros, e juntos carregassem o fardo da vida. Isso nos humaniza, nos torna realmente irmãos uns dos outros, e carregamos juntos o fardo, e quando carregamos juntos, a dor é muito mais leve, porque o terrível do sofrimento não é o sofrimento, é a solidão no sofrimento, é a falta de solidariedade, alguém que nos enxugue a lágrima, nos diga uma palavra de consolo, nos dê um abraço de um carinho que nos consola. Isso nos faz falta. Nós precisamos resgatar isso. Muito obrigado. Rafa, coloca o outro vídeo, por favor. Eu e meus pais e a minha irmã, nós éramos muito unidos, muito mesmo. Tipo, onde, quem conhece sabe, onde nós estávamos, a gente estava junto. Então, quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então, desculpa. A partir daí eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela, assim como para ela não poderia ficar sem mim. Então eu decidi que eu precisava mesmo ficar com a guarda dela, porque eu queria ter garantia de que ela estaria comigo o tempo todo, e ela também queria estar comigo o tempo todo. Então foi bem natural mesmo para mim, eu assumi esse desafio por amor mesmo.
E é isso. Hoje a gente tem mais de 600 mil vítimas, né? Mais de 120 mil órfãos. Então, o governo ele tem responsabilidade por essas vidas. Assim que tudo aconteceu, eu senti 2 impactos. Eu e minha irmã, a gente teve um impacto emocional a princípio e depois um impacto financeiro. Impacto emocional porque diante do contexto, de tudo que aconteceu, a gente não estava bem psicologicamente, assim como a gente não está até hoje. Então, a gente teve esse impacto e um impacto financeiro, porque a gente tinha os 2 esteios da nossa vida, né? Os 2 pilares, as pessoas que cuidavam da gente, que sustentavam e faziam tudo, né? A gente não tinha essa responsabilidade, a gente passou a não ter e também a não ter quem nos ajudasse com isso. A gente teve pessoas próximas, familiares e amigos da minha mãe, que com pouco que tinham, eles começaram a ajudar a gente. E a gente está aqui agora, né? Vivendo, continuando vivendo, mas a gente sentiu muito essa falta. Desculpas ao senador Humberto. Edu, você tinha falado desse vídeo, eu vou passar para você direto. A gente tende a responsabilizar essa figura nefasta aí, mas não é dele a responsabilidade completa, não. Ele há décadas vinha declarando o que era, ele nunca escondeu o que era. Ele defendia o assassinato de 30 mil brasileiros, uma guerra civil. Ele declarou que a especialidade dele era matar. Ele provou isso sobejamente, né, durante essa pandemia. Que eu questiono as forças que mantêm ele lá, as forças que colocaram ele lá, porque a mídia estava fechada na eleição dele, mesmo ele se declarando um torturador, mesmo ele fazendo louvação ao maior torturador do Brasil, conhecido internacionalmente, que é o Brilhante Ustra, mesmo ele fazendo todas as barbaridades, dizendo que ia metralhar os opositores, ele nunca escondeu o que era. Que forças são essas que colocaram ele nesse patamar da presidência da República, que mantém ele lá, mesmo ele cometendo crimes cotidianos? É estratégica a declaração dele querer privatizar a Petrobras na hora que ele está em decadência, porque na hora que ele fala em privatizar a Petrobras, essas mesmas forças falam, opa, isso aí nos interessa, vamos manter esse cara aí mais um pouco. Que forças subterrâneas são essas? Na minha opinião, são as mesmas forças que dominam a estrutura da educação pública e privada, criando a ideologia social que vigora na nossa sociedade, de competitividade extrema, de todo mundo inimigo de todo mundo, que o ideal é vencer na vida e que a finalidade maior da vida é constituir patrimônio. Uma coisa muito simples que eu falei com meu pai, no último papo que eu tive com ele, antes de eu ser expulso da família, que ele falou que eu não tinha ambição na vida. Eu falei, ao contrário, eu tenho uma ambição desmedida, eu tenho uma ambição tão grande que dinheiro, posição social, conforto, facilidade, garantia, riqueza e patrimônio, para mim é pouco, porque a vida acaba. Eu estou aqui de passagem, eu não vou levar nada disso. E o que é que eu vou ter que fazer para ter tudo isso? Eu vou ter que violar minha consciência, eu vou ter que ser perverso, eu vou ter que ser apegado, eu vou ter que ser indiferente ao sofrimento de milhões, eu vou ter que violar minha consciência, eu vou ter que massacrar meu sentimento para ter consideração social, para ter privilégio social. Esse privilégio não me interessa. Eu não tinha vivência, eu tinha intuição. A minha vivência comprovou como a minha intuição estava certa. Porque é exatamente isso. Há um domínio ideológico, há um domínio espiritual sobre a sociedade, fazendo as pessoas agirem como agem e aceitarem uma barbaridade dessa como um acidente de percurso. Ah, esse cara está fazendo... Não é ele, não. Esse cara não tem condição de administrar um condomínio que seja. Esse cara não tem condição de administrar nada. Ele se prova um ignorante completo, um troglodita, um cara sem sensibilidade nenhuma, sem solidariedade nenhuma, indiferente ao sofrimento de quantos forem, em nome dos seus privilégios, em nome dos seus interesses familiares. Um miliciano declarado. Esse cara não é nada.
tudo são as forças que mantêm ele no lugar onde ele está, que são as mesmas forças que controlam as comunicações do país, que usa a psicologia do inconsciente, que contrata consciências vendidas, acadêmicas de alto nível, de antropologia, de sociologia, psicologia de massa, para estar nas comunicações, construindo a opinião pública, informando a população de realidades distorcidas, para que as pessoas não entendam o que está acontecendo, para que as pessoas tenham um pensamento altamente superficial, não vão às raízes das coisas. Basta ver o que fizeram com o significado da palavra radical. Ser radical não é ser violento, não é ser extremista, não é ser intolerante. Ser radical é buscar as raízes das coisas, as causas do que acontece. E a gente não vê essa profundidade, porque a mentalidade foi superficializada sob comando desses poderes subterrâneos, que estão por trás e por cima dos poderes públicos, fazendo com que a gente consinta esse estado de coisas, querendo o que a gente quer, sendo como a gente é, se comportando como a gente se comporta, pensando o que a gente pensa, sob domínio da mídia, do modelo de educação que foi construído para criar essas mentalidades que a gente vê, que a gente tem que conviver. É preciso a gente perceber dentro da gente essas forças atuantes, criando os nossos valores, nossos desejos, nossos objetivos de vida. É a partir daí, de dentro da gente, que a gente pode mudar a sociedade. É isso, irmão. Querido Boff, eu passo para o senhor, professor, só falando o seguinte, né? Às vezes as pessoas podem chegar e falar assim, poxa, mas eu volto toda segunda-feira e o Eduardo Moreira, o Eduardo Marinho, o Boff, o Frei Davi estão falando as mesmas coisas. Será que eles não percebem que as coisas vão continuar sendo assim? E tem uma historinha que conta de um cara que chegava todo ano, quando ele passava por uma cidade, ele era um vendedor e viajava pelo interior, e todo ano ele chegava numa cidade que tinha fama de ser muito corrupta, e tinha um cara na praça falando da corrupção da cidade, do que acontecia, e gritando contra as pessoas da cidade. E aí duas pessoas ouvindo, assim, ninguém dava bola para ele. Aí um dia o cara chegou para ele e falou o seguinte, olha, você me desculpa, mas todo ano eu passo aqui, todo ano você está falando aqui, você não percebeu que, poxa, ninguém tá te ouvindo, você nunca vai conseguir mudar eles? Aí o cara falou assim, pois é, mas o dia que eu parar de falar é sinal de que eles conseguiram me mudar. Então, eu guardei uma historinha que parece boba, mas eu sempre lembro dessa história. O dia que eu parar de falar é sinal de que eles conseguiram me mudar. E isso eu não posso deixar que aconteça. Professor Boff. Olha, eu queria alargar um pouco esse discurso, porque acabei de ler naquele jornal conservador, mas que representa os grandes capitais ingleses, o Economist, o projeto dos grandes capitalistas que estão reunindo politólogos, sociólogos, e elaboraram o projeto com o título O Futuro que Nos Espera. São 20 pontos. É uma coisa horripilante, porque eles só pensam nas fortunas deles, só pensam nas suas riquezas, nenhuma vez ocorre a palavra pobre, pobreza, uma vez a ecologia, mas entendida no sentido seguinte, de você plantar árvores no jardim da sua fábrica, conclamar para não usar tanto plástico, e só isso. Nunca falam dos pobres, da profunda desigualdade social. E também li um comentário de um alemão que fez sobre isso. Diz, esses que estão aí são os mesmos que matam por dia 20.000 pessoas de fome, que toleram guerras de extermínio e as apoiam, oferecendo e vendendo armas. São os mesmos que vivem sugando o sangue dos pobres para garantir o futuro de suas riquezas. Então, eu acho, e ainda dizem, que nós queremos criar uma sociedade, o termo inglês usado aí, Great Reset, a grande reinicialização de um capitalismo ainda mais feroz,
mais radical, que controla toda a humanidade pela inteligência artificial, controla cada um e todas para mantê-los submetidos e eles poderem tranquilamente continuar a acumular e levar os seus negócios. Então, por detrás disso há uma profunda desumanidade. Gente que não pensa nos outros, só pensa em si. E como disse antes o Eduardo Moreira, Eduardo Martins, eles perderam o sentido daquilo que tem valor e que nós podemos carregar para além da morte. Então, procurar o bem-estar das pessoas a partir dos últimos, aqueles invisíveis que ninguém olha, que são considerados como óleo queimado, carvão para ser consumido na fábrica, a expressão que Darcy Ribeiro usava. Então, veja que tem um projeto mundial dessa dominação, de não aprender nada do coronavírus, que não podemos voltar ao antes porque é demasiadamente cruel. Querem prolongar o que era antes de forma mais radical ainda, mais profunda, mais perversa. Nós não podemos aceitar isso e ser vítimas de projetos de extermínio, porque eu acho que, se não aprendermos a lição que a Terra nos dá através do coronavírus e superarmos os mantras do sistema, que é colocar o lucro no centro, a concorrência, o assalto aos bens da natureza, o mercado acima da sociedade, esses são os valores desse sistema. Não é a centralidade da vida, não é a interdependência uns dos outros, não é a generosidade, não é o cuidado de um para o outro e o cuidado da natureza. Nada disso. Mas são esses valores que nos estão salvando, que nós devemos cultivar e colocar na base de uma sociedade que se renova. Essa, sim, será uma época da pós-pandêmica, que é um novo recomeço. Eu acho que o futuro comum nos conclama um novo começo. Por isso, uma mente nova, mais solidária, um coração que sente o sofrimento do outro, uma responsabilidade coletiva pelo futuro comum, um sentimento de interdependência de todos com todos e um ajudando o outro para levar avante o fardo da vida e termos alegria em viver e não tristeza, porque há um manto de tristeza que cobre o mundo, cobre nosso país. Eu li há pouco que há países na África que só conseguiram vacinar 0,2% da população, que não recebem vacinas de nenhum lado, por mais que peçam, porque são africanos, são negros, que morram, que desapareçam. Então, isso é uma crueldade tremenda. Como é que nós podemos, como o Papa diz, a sociedade ocidental não sabe mais chorar. Não sabe mais chorar, porque não sente o outro, não sente o sofrimento do outro. Talvez a maior crítica que podemos fazer à nossa cultura é isso. Não ter mais coração, só ter uma cabeça que pensa, que planeja, em função do lucro, do bem-estar de alguns, um bem-viver de uns, que implica o mal-estar e o mal-viver de outros. Isso não pode continuar. Nós temos que mudar, porque nós não seríamos dignos de continuar nesse plano. Obrigado, querido Boff. Querido Frei Davi, passar para o senhor agora. Tem uma pessoa nos comentários falando o tempo inteiro, deixa o Frei Davi falar, todo mundo aqui está falando exatamente a mesma quantidade de falas, a gente tem o maior cuidado para isso acontecer, mas eu entendo as pessoas ansiosas, porque o senhor falou primeiro, no começo, agora vai falar em último da rodada, então ficou um tempo grande, mas as pessoas têm muito carinho pelo senhor, então sentem falta quando o senhor fica muito tempo sem falar. O bacana é que todas as falas são intensas, são falas que realmente chegam ao coração, falas que balançam nosso sentimento e dão rumo às nossas vidas. E a minha fala nessa conjuntura aí, vendo essa jovem que está desprotegida, perdeu pai e mãe, até ela e a irmãzinha dela só,
no ato me fez lembrar das injustiças do Brasil, entre várias injustiças. E aí eu faço um apelo aos meus irmãos militares. Eu vou ter a ousadia de fazer um apelo aos meus irmãos militares. Os militares, mesmo ganhando altos salários, quando eles morrem, suas viúvas, seus filhos, suas filhas, continuam ganhando pensões bastante fortes. E conheço milhares de casos de filhos que não casam regularmente, mas apenas se juntam, e viúvas que voltam a ter outro matrimônio e não oficializa para continuar ganhando essa fortuna que é a pensão que o Brasil paga aos parentes dos militares mortos. Eu faço um apelo aos irmãos militares, que tal se vocês liderarem o movimento para que seja suspensa a partir de janeiro de 2022 e toda a verba que a nação gasta com pensão para parentes militares sejam destinadas ao projeto que está circulando no Congresso para garantir pensão a todos os parentes da vítima da Covid. Então, eu faço um apelo aos militares para que abram mão dessa pensão, porque o Brasil está desmontado. Abram mão por uns 3 anos, pelo menos, e que façamos a garantia acontecer de que todas as pessoas que tiveram parentes mortos, assassinados pelo maus tratos com a Covid, que recebam indenização imediatamente, recebam pensão mensal imediatamente. Então, portanto, proponho que criemos um movimento nacional para fortalecer a luta, para obrigar o Congresso Nacional a aprovar o projeto que pague pensão aos parentes vítimas da Covid. Portanto, esse é um ponto forte. E já que estamos na reta final do nosso programa, eu já deixo a minha mensagem final também, que é a seguinte: vocês todos sabem o quanto o projeto ProUni, colocou pobres nas universidades. Nós, há mais de 10 anos, lutamos pelo ProUninho. O que é ProUninho? O dinheiro da filantropia que as escolas fundamentais particulares e as escolas de ensino médio particulares têm. O que é filantropia? É não pagar imposto para poder pegar o dinheiro e fazer investimento social. Bem, que esse dinheiro, nós lutamos para criar o ProUninho. Além dos sucessivos governos não aceitarem a criação do ProUninho, agora há uma articulação muito forte que vai acontecer quarta-feira agora. Eu faço uma denúncia e faço um apelo. Quarta-feira agora, a Câmara Federal vai votar o projeto 134, projeto número 134 de 2019. Esse projeto, ele libera o dinheiro da filantropia de maneira descarada para que os donos particulares e os donos de escola de ensino médio particular e ensino fundamental particular possam fazer da filantropia o que quiserem e não obrigatoriamente concedam bolsas. E o mais grave dá lá um encaminhamento para conceder bolsa. Dá lá um encaminhamento, mas não há controle, não é mais rígido, não é mais obrigatório que o dinheiro destinado para inclusão. Acho que travou. Edu Marinho, Travou. você quer seguir? Eu quero voltar lá Tá. no que falou Leonardo Boff sobre a indiferença diante do sofrimento alheio. Isso é uma indução social fortíssima. Eu lembro que, desde criança, eu questionava a existência da pobreza, da miséria, do fato de ter empregados servindo a gente, né? Quando eu pertencia àquela classe. E o que eu ouvia? Não pensa nisso, você não tem nada com isso.
Pensa na sua vida. Você ficar muito preocupado com isso, você vai se dar mal. O mundo sempre foi assim, sempre vai ser. A indução era ser indiferente ao sofrimento alheio. E, com o passar do tempo, eu fui vendo isso acontecendo. Eu vi professor falar, olha, não ajuda o seu colega, não, porque amanhã ele é seu adversário. Né? A divisão vai sendo criada. Né? Você tem que ser indiferente. O que era as videocassetadas do Faustão? Era uma indução à indiferença com o sofrimento alheio. Você viu o cara se quebrar todo e dava risada. Então, cria-se a indiferença com o sofrimento alheio. Sabe? Quebra-se o elo humano que a gente tem com o coletivo humano. Isso veio no papo da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan. Não existe coletividade, existe o indivíduo. É o egoísmo sendo estimulado em benefício dos ganhos dos grandes banqueiros. A população não pode se unir, a solidariedade é subversiva. É preciso combater a solidariedade. Mas ninguém vai explicitamente combater a solidariedade, ao contrário. Vai se criar foco de solidariedade. Você vai ser solidário com os seus, com a sua família, com o seu grupo. Com o resto, não. Sempre tem o grupo e o resto. Sempre tem o indivíduo e o resto. Para que as pessoas não se sintam unidas. Eu, desde 19 anos, eu digo, desde 1980, a humanidade é uma família planetária que ainda não tomou consciência disso. Caminha para tomar, mas nesse caminho há obstáculos, obstáculos criados pelos poucos privilegiados máximos dessa estrutura social, que são os podres de ricos, que estão acima da política, que tem os seus deputados, os seus senadores. O pai ensina o filho, e eles têm o seu grupo de eleitos dentro do poder público para manter as coisas como estão. Como aquele eleito lá do Rio Grande do Sul que ele relatou, eu achei muito sintomático. Ele obteve financiamento de um grande empresário local e no dia dele tomar posse, ele foi eleito, foi tomar posse e encontrou com esse empresário lá na posse e falou, ué, você por aqui? E o sujeito riu. Falou, eu estou sempre por aqui. Vocês é que mudam. Vocês, os eleitos. Vocês, o poder público. Eu estou sempre mandando no poder público. O meu pai já mandava e eu estou treinando o meu filho para continuar mandando. São castas, dinastias que têm interesse no conflito, que têm interesse na competição, na desunião, na falta de solidariedade. É preciso a gente perceber isso. Porque nós temos índole cooperativa, nós temos índole solidária, e essa índole ela é abafada pela cultura do consumo, por essa cultura que nos esmaga, que nos frustra, que nos faz ter vida sem sentido. E o sentido é imediato, é uma coisa, é um carro, é uma propriedade, e o tempo vai passando. E quando você envelhece, se você envelhece, porque muitos morrem nessa angústia antes de chegar na velhice, quando você envelhece, você começa a mudar de valores. Eu cansei de ouvir velhinhos acima de 80 anos, porque eu precisava confirmar a minha intuição. Eu ia com artesanato, quando eu vi uma pessoa de cabeça branca na alta velhice, eu dava um jeito de ir chegando perto, e quando eu chegava perto, eu mostrava o artesanato. Eu sabia que não ia comprar nada, mas eu mostrava porque era a minha chave de abordagem. Quer dar uma olhadinha? Não, meu filho, eu não uso isso não. Posso fazer uma pergunta? O que você acha da vida? A vida vale a pena? E essas pessoas confirmavam as minhas impressões. A vida passa rápido demais, a gente se engana muito na vida. Passei minha vida pagando carnê, meu filho, nem vi a vida passar. Eu me arrependo de tudo que eu corri atrás. O patrimônio não vale nada, tudo que eu queria hoje era afeto. Não tenho afeto porque não me dediquei a isso. Quantas vezes eu ouvi? São confirmações de frustração de vida que você percebe lá no final da vida. Porque você é traído durante a vida, convencido que seus objetivos são objetivos materiais. Os objetivos da vida estão longe de ser materiais. A matéria é boa para a gente viver. A gente precisa de conforto, de alimentação, do que é necessário para a sobrevivência. Mas o fundamental é abstrato. É cooperação, é sentimento de pertencimento, de família humana, é afeto, é troca, é beneficiar a coletividade. É isso que realiza o ser humano. Mas fica escondido porque não dá lucro. Existe um exército de publicitários e marqueteiros trabalhando incessantemente, diuturnamente, 24 horas por dia, para convencer as pessoas
de mentiras, de que os objetivos da vida são materiais, que o mundo é uma arena competitiva e que vence quem tem merecimento. Isso cria um punhado de vencedores e um oceano de derrotados. Essa é a grande sacanagem que se faz com a humanidade. E é preciso que a gente perceba isso, porque de cima não vem nada. É de dentro da gente que tem que vir essa mudança. É isso. E, Davi, para o senhor, como espetacular a fala do Marinho, para o senhor completar o que foi travado, e aí depois a gente passa para o Boff fazer o fechamento. Completando, eu faço um apelo a todos vocês que estão agora acompanhando essa live, que nos ajude na luta. Não podemos deixar a Câmara Federal votar a Lei 134/2019, que é a Lei da Filantropia, que é a Lei do SEBAS, que é a remodelação da Lei da Filantropia e remodelação da Lei do SEBAS, que é a lei que regulamenta a filantropia no mundo da saúde, no mundo da educação e na área social. Então, no mundo da educação, está vindo aí um roubo oficializado. Eles estão oficializando o roubo. Assim como vocês viram anos atrás, que a filantropia foi usada por universidades para comprar jatinho, pelo dono de universidades, agora vai se comprar iate, jatinho, fazenda, tudo isso com dinheiro público da filantropia, porque o descontrole que a lei está permitindo é simplesmente descarado. Quem está apresentando o projeto é um grupo de deputados da direita, já há um acordão entre eles para aprovar em caráter emergencial. O presidente da Câmara, o Lira, é totalmente do grupo dos opressores que exploram o povo e, portanto, solicito, imploro a todos vocês que têm algum tipo de poder, alguma relação com os deputados, que nos ajudem na pressão. Não deixem votar, tirem de votação, tirem de pauta o projeto 134/2019, que é um projeto que vai tirar a filantropia do controle da sociedade e que proíbe o projeto. Olha só, o projeto proíbe ter inclusão de indígena, inclusão de quilombola, inclusão de negro. Ou seja, o projeto vai 3 vezes contra a Constituição. E o projeto vai 3 vezes contra o Supremo Tribunal Federal, que já determinou que ações afirmativas são plenamente constitucionais e é um instrumento que a Constituição definiu para combater a marginalidade, combater a exclusão e trabalhar pela equidade. Irmãos, contamos com vocês, um abraço grande e com certeza, essas situações todas aí da pandemia e da exclusão e da violência, da corte de direito com a PEC 5 e agora com a Lei 134/2019, precisa da nossa ação enquanto sociedade. Conto com vocês. Obrigado, Frei Davi. Eu queria só deixar uma última mensagem, né? Eu tenho tentado, assim, observar meus sentimentos antes de agir em cima dos meus sentimentos, sabe? Porque os meus sentimentos, eles têm, com tudo isso que está acontecendo, né, e com o envolvimento que eu tenho tido, eles têm visitado lugares assim que nunca tinham visitado em termos de limites, né? Então, a raiva que eu sinto às vezes, assim, a fúria que eu sinto às vezes, ela chega nos pontos que, se eu não fizer isso, se eu não parar e observar, a vontade realmente é de fazer uma besteira, sabe? E quando eu vi aquela fala do deputado do PSL falando do bispo, né? Falando do Papa e xingando de vagabundo, xingando de tudo aquilo que ele xingou, a minha primeira vontade, né, foi chamar o cara para porrada, assim. Isso o Eduardo, né? O Eduardo ainda, enfim, pensando com a cabeça dos 18, 20 anos, a vontade foi falar assim: vem cá, o seu covarde, você vai falar assim de um senhor? Então é o seguinte,
Então, já que você é tão assim corajoso para falar assim, eu falo de alguém da tua idade, entendeu? E vamos sair na porrada nós à vontade inicial. E eu estou aqui fazendo uma confissão, tá? Foi falar assim, a gente está aqui do lado, em São Paulo. Então vamos fazer o seguinte, você desce ali, eu desço e eu vou te enfiar a porrada. Mas essa foi a vontade. E eu estou aqui fazendo uma confissão. Aí eu paro e respiro, né? E aí, o que eu sinto vontade de falar para ele hoje não é isso, é falar o seguinte, olha só, se você se acha corajoso por falar que o bispo é um vagabundo, se você se acha corajoso de falar que o Papa é um vagabundo, então tenha coragem de falar que Cristo é um vagabundo. Porque você está falando que Cristo é um vagabundo. Você está falando que Cristo é um marginal. Você está falando que Cristo é um bandido. Você está falando. Só que você não tem coragem de falar isso. Você fala do Papa, você fala do bispo, você fala do Frei, falou da teologia da libertação também, que ele falou na fala dele da teologia da libertação, mas ele não fala, sabe por quê? Eu vou dizer, Boff, eu vou dizer, Frei Davi e Edu Marinho, é claro que tem todos os outros motivos, não sei o quê, mas para eles, Jesus Cristo é uma superstição. É isso, não pode associar o nome. É claro que tem também o lado, não, mas se eu falar Cristo, aí vai pegar mal, porque aí o meu público... Mas tem, além disso, uma coisa seguinte, para eles, Cristo é como se fosse um amuleto. Sabe um pé de coelho? Uma superstição? Não tem a história de Cristo, a vida de Cristo, os passos de Cristo, o sofrimento de Cristo, a via sacra de Cristo, não quer dizer absolutamente nada, nada. É uma superstição. Olha só, eu vou dar 3 pulinhos e tomar 2 goles d'água virado de cabeça para baixo, ou rezar um Pai Nosso, ou vou fazer um ou outro, não quer dizer nada. São palavras vazias. A Bíblia inteira é completamente vazia. São trechos que servem para repetir alguns pequenos decorados, porque eles não são capazes de decorar coisas muito grandes com a capacidade intelectual que eles têm, mas alguns pequenos decorados e outros maiores lidos, simplesmente para uma barganha de um interesse político ou de um interesse de troca de poder, porque aquelas palavras não querem dizer nada. Os Salmos, Eclesiastes, você pegar o livro de Evangelho de São Mateus, a carta aos Coríntios, aquilo lá é o seguinte, é uma barganha, porque para eles, Cristo é um vagabundo, porque para eles, Cristo é um bandido, porque para eles, Cristo é um marginal, porque quando eles se referem a essas pessoas, como o bispo, como os teólogos da libertação, como as pessoas que estiveram junto aos pobres, falando dessa maneira, eles estão falando dos passos de Cristo. Então, eu só queria falar o seguinte, um deputado que fala isso, antes eu falaria assim, você é um frouxo, mas não vale chamar o capanga, não. A vontade é assim, não vai chamar capanga, não vai chamar o miliciano, o segurança, que eu sei que você tem um monte de contato, você vai sair na porrada, você e eu. Mas depois que passa a raiva, que essa não é sagrada não, Boff, essa é a iracúndia sem ser sagrada, essa era a iracúndia mundana mesmo, essa é a iracúndia mundana. Depois que passa a iracúndia mundana, vem esse ponto que quer dizer o seguinte, você é um frouxo, porque não fala de Cristo, porque nem a sua superstição você consegue vencer. Entendeu? Porque Cristo mesmo, você, enfim, não tem o menor interesse de saber o que significa. Mas ele não é corajoso o suficiente. Entendeu? Ele não tem a coragem de falar isso, porque além de perder os votos todos que ele vai perder, ele não pode mexer com o pé de coelho que ele leva. Entendeu? Então, é o seguinte, só falar o seguinte, deputado, com todo, assim, agora, a calma de quem não quer mais sair na porrada com você, com toda a calma do mundo, tá? E com todo, assim, carinho fraterno de quem sabe que até com você eu divido essa vida que nos habita, sabe? Até com você eu divido essa condição humana. Todos nós dividimos. Então, com todo esse carinho, eu lhe digo, o senhor é um frouxo. Com todo esse carinho, eu lhe digo, o senhor
é um frouxo. F-R-O-U-X-O. O senhor é um frouxo. Frouxo e falso. Então o Boff faz a bênção final. Perdoe, viu, Boff, esse momento mundano, mas Não é muito importante. agora sua bênção, por favor, para a gente voltar para o divino. Eu trouxe para o denso, leva a gente para o sublime. Mas você mostrou o que é o ser humano, que tem as duas coisas dentro dele. Tem o ódio e tem o amor. Mas a opção é pelo amor. E que ele vai acantonar a dimensão do ódio, que você não pode erradicá-lo, senão ele fica furioso e volta pior. Mas você pode controlá-lo, fazer com uma energia que te faz mais transformador, mais humilde. Bom, eu acho que depois disso tudo que nós falamos aqui, os 4 temos visto, só podemos terminar com uma oração mesmo. Uma oração ao Deus da vida, a Deus que sois autor de toda a vida. E nós vos pedimos que consoleis todos aqueles que estão sofrendo porque perderam seus entes queridos, ou porque têm sequelas profundas do coronavírus, que com o seu gesto da grande mãe enxugue as lágrimas e mantenha viva a esperança para eles viverem adiante, mesmo sofrendo. Então, socorra todos esses filhos e filhas e tenha infinita misericórdia e bondade. Mas queremos pedir também por aqueles que foram levados injustamente, covardemente, pelo descuido daqueles que deviam cuidar. Mas a gente sabe que eles caíram nos braços de Deus Pai e Mãe de infinita bondade. Eles vivem, porque a vida não é chamada a acabar com a morte. A vida é chamada a se transfigurar através da morte, o que importa a forma da morte, para dar um salto para dentro de uma vida mais ampla, mais infinita, mais humana, para dar um salto dentro da família divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participando, realizando aquilo que Jesus disse, tomando posse, entrando na casa que eu preparei para você desde toda a eternidade. Que todos esses que partiram sejam acolhidos pelo Deus Pai e Mãe de infinita bondade. Se triste é a partida, pelo menos a chegada pode nos consolar, porque eles chegaram em Deus. Não chegaram no vazio, não chegaram no nada, não. Chegaram à plenitude da vida. Chegaram à fonte, onde você bebe, entusiasmo, coragem de viver e alegria de viver. A todos esses e a nós, mantenha-nos humanos, solidários, sensíveis, porque assim nós imitamos aquele que foi o grande, humilde, que se identificou com os pobres, com os sofredores, carregando com eles a cruz, Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Que ele esteja com todos nós, porque agora, como ressuscitado, ele está no meio de nós. E que ele nos console, nos acompanhe, transforme o nosso país, para que ele volte a viver e nós tenhamos a discreta alegria de vivermos juntos, felizes por estarmos juntos. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Tá, tchau. Boa noite.